Celção, seguinte, eu queria começar com uma pergunta muito legal pra mim, entendeu? Porque você tava falando sobre antifragilidade e como a gente já se conhece há um pouco mais tempo, talvez você tenha notado que isso pra mim foi o ponto onde eu tive algumas adversidades e você, inclusive, foi uma das pessoas que me ajudou muito a superar essas adversidades, né? Sim. E como que você me ajudou? Com essa antifragilidade ativada na minha mente. Top. Aí eu tava lembrando de um filme que eu adoro, que é o Pantera Negra. Você já viu esse filme? Top. Cara, no Pantera Negra, a irmã dele faz um traje que tem energia cinética. Daí ela pede pra ele dar um golpe no traje no manequim, pede pra dar um golpe, e o golpe absorve essa energia, e quando ele vai dar um segundo golpe, ele voa longe na cena. E aí é assim que eu me sinto hoje, entendeu? Então, hoje quando acontece qualquer coisa na minha vida, eu sei que essa cena é o que vai acontecer. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é... Eu já tinha essa veia empreendedora, assim como os meninos que estão aqui. Mas, volta e meia, eu passo na rua e vejo muita gente andando encurvada com um olhar triste. Essas pessoas não fazem ideia de como começar. E qual seria o primeiro passo para essas pessoas, então? Para elas empreenderem? Para elas empreenderem ou mudar o patamar, o paradigma que elas estão vivendo, porque às vezes, dentro de uma CLT, você consegue pelo menos ter resultados excelentes e, sei lá, né, se potencializar. Eu queria saber, porque essas pessoas, elas realmente estão, sabe, estão mal. O que essas pessoas precisam fazer como primeiro passo para sair da lama? O que faz o sucesso de um leão? Então veja só, a cada 7 vezes que ele avança na manada de gnu, ele erra 7 vezes. Então vamos lá, a cada 10 vezes ele erra 7. Então 70% das tentativas são fracasso. Mas o que faz na 8ª, na 9ª, na 10ª vez ele acertar? E não desistir, não ter aprendido com um fracasso, né? Então vamos lá, se ele desistisse na 6ª, ele morreria de fome. Mas eu vou te dizer, nas 2 últimas vezes que ele vai com o ímpeto de execução, ele não vai com a mesma energia da primeira. Ele está tão insatisfeito, tão indignado, tão de cara de não ter conseguido, que ele ativa o leão feroz. Ele ativa tudo que ele tem de ímpeto para ir lá executar o que ele tem que fazer. Então eu vou te dizer, a inconformação, a ira ativada por manter-se na mesma, obtendo os mesmos resultados, é isso primeiro que as pessoas precisam ativar. É olhar para o lado e ver, cara, quanta gente conformada com mais ou menos, quanta gente conformada com o meia-boquismo. Chega, eu não vou acordar cedo de manhã para eu ser só mais um. Eu não vou acordar de manhã para trabalhar naquela empresa sendo só mais um. Eu vou entregar o meu melhor porque é isso que eu tenho. Mas antes de acontecer qualquer coisa, é você olhar para o lado e dizer, caramba, eu nasci para muito mais. Eu nasci para algo muito maior. Primeira coisa a ser ativada é mudar o modelo mental do conformismo para o inconformismo. É a inconformação ativada na essência. Chega de viver uma vida medíocre. Primeiro passo. Para quem está nessa zona de não aprendizado, nessa zona que dizem que é zona de conforto, que eu não utilizo essa nomenclatura, as pessoas têm que criar a própria zona de conforto, os próprios níveis de conforto. O que ela não tem que viver não é na zona de conforto. Ela tem que entender que a zona de não aprendizado que vai levar ela para continuar na mesma. Ela tem que ir para a zona de desafio, para a zona de aprendizado. Mas antes de tudo, todas as vezes que o leão foi lá e fez e fracassou, foi lá e fez e fracassou, foi lá e fez e não conseguiu, é ativar a inconformação, aquela ira. Que o que é ira? É a inconformidade com os resultados e atitudes. Eu estou inconformado com os meus resultados e ações. Isso que é ativar a ira. Inconformado com os meus resultados e atitudes. Eu estou inconformado, então eu vou lá e dou tudo de mim. E acredite, é mágico o esforço diário com o ímpeto em alta. É mágico você acordar cedo com o ímpeto de fazer acontecer, irado com os resultados medíocres. É mágico isso. Não há nada mais mágico do que esforço diário diante a um alvo e uma direção. Então, se existe algo que alguém lá, nesse primeiro passo, é estar inconformado. Por isso que o leão não tá na manada, né? Ele tá fora dela. Cara, alfa anda com alfa, mano. Leão anda com leão, marreco com marreco, velho. Não tem o que fazer. Galinha anda com galinha, águia anda com águia, irmão. Lobo anda com lobo. Predador anda com predador, velho. Se você não é predador, tá andando com predador, você vai ser algum dia o almoço, cara. Você vai ser almoçado. Ou você almoça ou você é almoçado. Dentro desse modelo mental de empreendedor, é amar desafio.
Mas para que eu ame desafio, primeiro eu tenho que ativar a inconformação. Senão, eu vou ficar conformado. Eu não preciso de desafio. Estou fazendo o que estou fazendo, pago minhas contas, tudo certo. Seja um inconformado. Satisfeito eu estou sempre. Mas inconformado? Conformado nunca. Nunca conformado. Mas satisfeito eu estou sempre. Com os meus resultados de hoje, quando eu morava numa casa menor, quando não tinha possibilidade de viajar, quando eu ficava só sonhando. Mas eu sonhava e botava em prática. Eu tinha uma execução. E as coisas começaram a acontecer quando eu parei de sonhar e comecei a executar. E aí muda o jogo. Mas para isso, ativar a inconformação. Com você também, eu descobri uma coisa muito louca. Eu tava vendo um seriado depois que a gente fez todo o processo, inclusive com aquele livro fantástico do Mais Esperto que o Diabo, né? Sim. Que destravou assim cerca de 70% no mínimo para muita coisa. E eu tava vendo um documentário sobre a doutrinação na Coreia do Norte, que as crianças passam desde sempre, desde o começo. E é engraçado ver as pessoas no nosso país, por exemplo, que se diz um país livre, né? Acharem isso uma coisa repugnante. A gente vive exatamente isso aqui, porque na verdade a prisão tá aqui dentro, né? Doideira, cara. E a pergunta que eu tenho para te fazer, Celso, porque essa é uma coisa que me ajudou muito. Antes de falar de marketing digital, antes de falar todas as ferramentas que são utilizadas para conseguir sucesso, que qualquer pessoa consegue conseguir, de fato. Como que sai dessa doutrinação? Além de você ser antifrágil, além de você acreditar mais em você, como que você sai dessa doutrinação? Como que você quebra, rompe paradigma? Porque por muitas vezes eu escutei Mateus falar, Felipe falar, não sei, talvez seja uma verdade até do Pablo, era a minha. Eu me sentia muito sozinho depois que eu destravei a mentalidade, porque não tinha com quem falar sobre. Não tinha como evoluir sozinho. E, inclusive, o que a gente tem aqui hoje é parte disso. Estamos dentro de 1%, talvez. Então, como que faz para sair dessa doutrinação? Cara, primeiro, uma salva de palmas pra essa pergunta, porque foi muito forte, cara. Nossa Senhora. Cara, Sérgio, doutrinação tem a ver com repetição. Quanto mais eu aceito o que me entregam, aceito que nem galinha mesmo, migalhas, eu vou continuar na mesma, porque eu tô recebendo as migalhas para sobreviver. Volto na inconformidade. Se a inconformidade for ativada, você começa a perceber que o que você recebe é migalhas. E começa a ativar em você um outro patamar, um outro nível. Eu vou te falar, tem muito empresário que tem medo que as pessoas me escutem. Mas o empresário que tem visão, ele quer me levar até a empresa. Por quê? Porque eles ativam naquelas pessoas o ímpeto de execução e elas entendem que a melhor oportunidade que ela tem ali é de empreender no negócio deles mesmo. Dando ideia, sendo criativo, observando o todo. E se essa pessoa quiser sair, de duas uma. Ou o empresário cria mecanismos para essa pessoa evoluir, se desenvolver junto com ele, como dois empresários agora, como dois empreendedores. Ou ele vai dizer assim, tamo junto, meu irmão, que bom que você decidiu agora crescer. Conte comigo, que você precisar, tamo junto. Agora, o empresário escasso, o modelo mental antigo, ele tem medo que as pessoas destravem. Eles têm medo. Por quê? Porque eles estão dentro de um modelo mental de crescimento, mas eles mesmos colocaram limites na própria mente e eles têm medo que os outros destravem e cresçam mais que ele. Isso é muito escasso. Porque o sol, ele nasce para pessoas produtivas e improdutivas. A pergunta é, de qual lado você tá? O lado produtivo ou o lado improdutivo? Esse é o jogo. Se existe algo para destravar a alienação, é você começar a enxergar não com os olhos, mas com a mente. E observar que as pessoas são muito mais do que elas mesmas enxergam. E elas podem construir os próprios empreendimentos, os próprios desafios para elas mesmas resolverem. Não há nada melhor do que a pessoa que criou o problema, ela mesma resolver. É isso que Steve Jobs trazia no modelo mental de negócios dele. As pessoas não sabem o que elas querem, até você mesmo mostrar a elas. Ninguém achava que precisava de um iPhone. Hoje as pessoas dizem, eu preciso de um iPhone. Por quê? Porque elas querem o lifestyle, querem a qualidade de câmera, querem todo o contexto que vem em volta. Percebe? Com isso? certeza. Primeira ativação é inconformidade. Segundo, começar a enxergar não com os olhos, mas com a mente. Que tem pessoa que tem olhos, mas não vê.